Olá para você que acompanha a Católica nas redes sociais. O nosso entrevistado especial de hoje nasceu no dia 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, em Moçambique. No final da adolescência, ele deixou a sua terra natal e foi estudar medicina, mas desistiu e enveredou pelo jornalismo, uma carreira que durou aproximadamente 11 anos. Formou-se em biologia, com especialidade em ecologia, mas ele nunca deixou o mundo das palavras, dos textos, dos poemas. É o escritor moçambicano mais traduzido da história. A sua obra está presente em 24 países. Entre os diversos prêmios literários que conquistou, está o de Camões, em 2013. Seu nome de batismo é Antônio Emílio Leite Couto, mas o mundo o conhece por Mia Couto. Mia, tudo bem com você? Em nome da Universidade Católica de Pernambuco, a gente já gostaria de agradecer esse tempo que você dedicou a gente nessa conversa. Muito obrigado por me convidarem. E eu queria começar com uma pergunta a respeito do teu codinome. Como é que surgiu Mia Couto? Isso é uma história antiga, mas breve, porque eu sei disso, porque os meus pais falam desse tempo em que eu era menino, tinha 2, 3 anos, e havia muitos gatos que povoavam ali a nossa varanda. A minha mãe dava-lhes restos de comida, e eles têm fotos de eu dormindo com os gatos, comendo com os gatos, pensando que eu era um desses bichos, e a certa altura terei dito: eu quero ser chamado de Mia. E o que foi notável foi que eles levaram isso a sério, e como se eu fosse dono dessa decisão, não é? E fiquei em casa, depois fiquei na rua, depois fiquei na cidade, e este é o meu nome, de facto, hoje. Eu, em casa dos meus pais, nós recebíamos visitas de gente que eram escritores e poetas, que eram os amigos do meu pai. Eu tinha a ideia de que era uma coisa automática. A gente fica mais velho e fica escritor, não era? Portanto, o primeiro tempo que eu vivi essa relação com a escrita era como se fosse o meu destino inelutável, não é? Eu ia desembocar num escritor. Nunca foi uma decisão, claro, não é? Isso não se faz por decisão, mas escrevi poesia no princípio. O meu pai, a certa altura, roubou um texto e publicou no jornal, e eu acho que esse momento foi um momento que eu percebi que tinha qualquer coisa para dizer. No seu texto intitulado Repensar o Pensamento, o senhor afirma que, abre aspas, erguemos fortalezas onde deveria haver pontes. Relacionando essa linha de raciocínio com o momento atual de algumas das maiores democracias ocidentais, como é que o senhor enxerga esse divisionismo latente nas sociedades? Eu acho que essa é uma estratégia de dominação, uma estratégia de poder, não é? Que se começa a manifestar pela construção do medo. O outro é construído como uma ameaça, como alguém que não vale a pena conhecer, porque ele representa, incorpora tudo aquilo que é o mal, a causa de todo o mal no mundo. E, portanto, isso convém a elites que estão no poder, a elites que depois usam o populismo, o autoritarismo, digamos, para a indústria de construção, para a indústria de fabricação de armas, perdão. Isso, digamos, é fundamental manter como a ideia de que a vida de hoje é tão repleta de ameaças que é bom nós prescindirmos da nossa própria liberdade, entregarmos aquilo que é privacidade para os governos e entregarmos a gestão desse medo para exércitos e polícia, não? Acho que é isso que se pretende. Neste mesmo texto, elaborado em 2012, o senhor afirma que a simpatia do povo brasileiro é uma arma de construção em massa. Esses tensionamentos, esses últimos episódios de intolerância que o brasileiro tem enfrentado, de alguma maneira mudaram a sua percepção sobre isso? Eu acho que é impossível que qualquer regime político no Brasil destrua isso, que é um dado de cultura do Brasil, dos brasileiros. Os brasileiros são simpáticos e têm uma empatia quase natural entre si, entre os outros. Há um momento de crispação, que é muito visível, de tensão, de intolerância, mas eu acho que, por exemplo, para quem vem de fora, em relação ao estrangeiro, isso mantém-se inalterável. O que eu noto, que talvez seja preocupante, é que o Brasil tinha uma grande facilidade de se rir de si próprio. O Brasil e os brasileiros riem-se facilmente de si próprios. E isso é um elemento de autocrítica, é um elemento de vigilância interna
que me parece fundamental manter, e hoje o brasileiro já não está tão disposto a rir de si mesmo. O senhor ainda acredita que o Brasil de hoje pode ser considerado uma fonte de ensinamento para os outros países lusófonos? Eu acho que o Brasil é uma grande nação e não é por ter um momento difícil que perde aquilo que é a sua grande capacidade de criar, a sua criatividade. É preciso perceber que o Brasil tem essa criatividade porque se reuniram no Brasil, neste território, gente tão diversa que de alguma maneira foi posta em contacto, não é? E há aqui uma mestiçagem de valores culturais que fez com que o Brasil, por exemplo, exportasse a literatura e, sobretudo, a música, não é? E a dança para o mundo inteiro. Isso não é uma coisa que termine por causa do regime político. Numa visão reducionista, o Brasil ele foi formado a partir da interação entre os povos indígenas, os africanos e os portugueses. O senhor, como moçambicano, descendente de portugueses, como é que o senhor percebe o atual relacionamento entre Brasil e a África? Eu acho que ainda não conseguimos fazer uma coisa que seja realmente viva, orgânica, que seja que funcione dos dois lados, que cada um deles saiba, tanto a África. Para já, dizer África também é redutor, porque há tantas Áfricas e o Brasil tem a marca disso, tem a marca de distintas Áfricas que o influenciaram. Mas eu acho que é preciso vencer uma coisa, que é realmente admitir que, apesar de termos essa ligação histórica, esse traço comum, nos desconhecemos quase em absoluto. É preciso quase partir do zero, é preciso perceber quanto é que não construímos uma imagem folclórica, uma imagem idealizada do outro, não é? Como biólogo especializado em ecologia, como o senhor tem visto os rumos das políticas públicas nessa área ambiental aqui no Brasil? Eu vejo com alguma preocupação que se transforma espaço que era um espaço de conservação, eram áreas de riqueza enorme de biodiversidade que não são já são pertença do mundo, que estão a ser oferecidas para a exploração e para o lucro, não é? Isso é uma preocupação que eu tenho profunda, porque muitas vezes toda a mensagem, chamamos ecológica, que é transmitida nos mídias, é uma mensagem que parece que a grande responsabilidade sobre os desequilíbrios ecológicos está na pessoa, está no indivíduo. E, portanto, se a pessoa começa a desligar a luz quando sai, a fechar a torneira, isso vai salvar o mundo. Isso não é verdade. É preciso que as pessoas tomem consciência. Essa é uma contribuição importante, isto é, as pessoas devem ter essa responsabilidade, mas os grandes responsáveis pelos desequilíbrios ecológicos não são as pessoas individuais, são as grandes corporações, são as grandes empresas que exploram de uma maneira absolutamente insustentável esses recursos. Esses é que têm que ser responsabilizados em primeiro lugar. Não? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de literatura. O senhor veio ao Brasil relançar um clássico da nossa literatura, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, um escritor que, de certa maneira, o influenciou. Como é que tem sido esse reencontro? Bom, eu noto uma coisa que para mim me dá uma grande felicidade, é como o Guimarães Rosa se mantém vivo, como ele ainda desperta interesse. Este Grande Sertão está no topo das vendas hoje e, portanto, me parece que esse movimento que faz com que não se deixe morrer essa grande literatura está presente no Brasil, e no Brasil de hoje, que vive essas dificuldades que na cultura são mais presentes. Não é? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais intimista, a partir desse verso aqui que o senhor colocou no livro Tradutor de Chuvas. Abre aspas. Uma única certeza demora em mim. O que nós, já foi menino, não envelhecerá nunca. Fecha aspas. Como é que o senhor lida com a velhice? Eu estou muito distraído, ando muito distraído em relação a ela. E, para mim, só noto que estou mais velho quando estou cansado. Então, acho que a velhice é um cansaço, em primeiro lugar. Bom, da velhice eu vou agora para a infância. O senhor está escrevendo um livro que retrata a sua infância, tem como cenário a sua terra natal, a cidade de Beira, que sofreu um desastre natural, né, foi atingida por um ciclone. Eu queria saber como é que essa tragédia interferiu no processo criativo desse livro. Interferiu muito. Eu acho que tive que interromper esse livro, porque esse livro era curiosamente, era uma coisa que era à procura. Portanto, eu regresso à minha cidade à procura das memórias, mas eu percebo que essas memórias são resultado de uma invenção. Quase todas elas foram construídas por mim, não fazem parte da realidade que era partilhada com a minha família, com os meus irmãos,
com quem eu amei na infância. Portanto, mas de repente, portanto, eu percebo que essa memória é quase líquida, não é? Portanto, que me escapa. Eu vou lá para capturar uma coisa que não tem corpo, não é? E agora, digamos que este acontecimento, esta inundação que acontece na Beira, é quase a confirmação de que isso, que é o meu passado, pertence mais à água do que a mim próprio. Agora, como é que esta invasão desta realidade que é tão dramática interfere no meu livro? Eu tenho que saber ainda, tenho que saber com verdade, isto é, tenho que voltar à Beira, tenho que viver aquelas histórias e tenho que ser um pouco daquela cidade. Mia Couto, mais uma vez, em nome da Universidade Católica de Pernambuco, eu gostaria de agradecer a você por esse tempo dedicado nessa conversa. Muito obrigado. O Brasil e Pernambuco estão de portas abertas sempre para você. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.